fundadora da Katsuki Aceleradora de Negócios. Nós somos uma empresa especialista em marketing digital aqui de Curitiba, no Paraná. E é um prazer poder compartilhar com vocês hoje um pouco mais sobre esse universo do marketing digital, principalmente aplicado à área de indústrias. E a minha proposta hoje para vocês é: vá além do óbvio. Chega a ser surreal como sempre a gente vem ouvindo os mesmos argumentos dos gestores de indústria. Quando nos chamam para conversar, para entender um pouco melhor, né, sobre essa questão de usar a internet no segmento, a conversa começa sempre mais ou menos assim: a gente sabe que a gente precisa se modernizar, que a gente precisa estar mais na internet, mas embora a gente saiba disso, o nosso cliente não está na internet. Marketing digital não funciona para o nosso segmento. Então, fuja desse pensamento, fuja desse posicionamento que marketing digital não funciona para o meu segmento. Isso é uma grande mentira, esse é um pensamento completamente equivocado e que sim, esse pensamento afasta vocês do resultado. O que vocês precisam entender é que o segmento é formado por empresas, que é formado por tomadores de decisão, e esses tomadores de decisão, eles são pessoas, assim como eu e você, brasileiro, não é um alien, e assim como eu e você, a média no Brasil hoje é de uso de internet de 6 horas por dia. Então, o seu cliente, ele fica no Facebook, ele fica no Instagram, ele acessa o Google, ele acessa o YouTube, acessa o e-mail corporativo dele, acessa o LinkedIn, assim como eu e você. E se ele está online, se ele acessa, se ele está olhando para o celular ou se ele está olhando para o computador, existe sim uma maneira da gente impactar esse cliente. Existe uma maneira de apresentar a proposta da sua indústria, apresentar a proposta do seu negócio para esse cliente. A pergunta que você tem que fazer é: como que eu vou atingir o meu cliente através de marketing digital de maneira assertiva? Para responder essa pergunta do como, de que maneira você vai impactar ele, como que você vai falar com ele, é a grande questão que você precisa responder. E esse como, essa resposta, ele vem através de um planejamento de marketing digital. Então você precisa entender que existe uma maneira, existe um caminho para atingir o teu cliente. E você precisa mudar essa pergunta óbvia, esse pensamento óbvio, né? Essa afirmação óbvia que marketing digital não funciona para o seu segmento para, ok, o meu cliente está na internet, marketing digital funciona assim para o meu segmento, como que eu vou fazer isso? Qual é a estratégia que eu vou usar? Você, como gestor da indústria, tem que trazer essa missão para si e falar: existe um caminho, existe um jeito, como que eu vou atingir? E o como é respondido através de um planejamento de marketing digital. Nesse planejamento de marketing digital, deve ser analisado o seu mercado, o seu segmento, a sua empresa, qual que é a proposta única de valor da sua empresa, qual que é a diferenciação da sua indústria em relação às outras do seu mercado, em relação aos seus concorrentes, quem que é o tomador de decisão, quem que influencia no processo de decisão, qual que é a jornada de compra do teu cliente. Precisa fazer uma reunião, depois tem que ser enviada uma proposta, tem um tempo de tomada de decisão, é uma venda mais complexa ou uma venda menos complexa. Então, você precisa fazer um estudo do seu segmento, um estudo do seu negócio, com o foco, o objetivo de responder a pergunta: como que marketing digital vai aumentar o resultado da tua indústria? E você precisa para isso de um planejamento. Então esse tem que ser o foco. O foco é mudar o pensamento de que marketing digital não funciona para o segmento e ir para uma missão, né? Aquela coisa, missão dada, missão cumprida, de entender, ok, qual que é a maneira que eu vou encontrar para usar as estratégias de marketing digital a meu favor. E para isso você deve procurar uma empresa séria do mercado, especializada em marketing digital, que faça um planejamento assertivo para te dar essa base. Antes de sair executando, fazendo campanha, ligando o botão de Facebook, Instagram, Google, fazer esse estudo para entender qual que é o plano, né, de ação que o marketing digital vai te auxiliar nesse processo. Fechado? Então, bora fugir desse pensamento óbvio e aceitar essa missão que sim, marketing digital funciona, e entender como que vai acontecer. Eu tenho um exemplo para esse mindset novo
que eu estou propondo para vocês é uma pequena indústria. Eles recuperam amortecedores de carros, eles atendem tanto oficinas, né, fazem recuperação em grande volume para oficinas, quanto consumidores finais. E eles nos procuraram falando assim, olha, eu vejo as outras indústrias, né, as outras recuperadoras, elas não fazem trabalho digital, muito offline, né, ligação, um outdoor lá na frente da recuperadora, mas a gente entende que os tempos mudaram e que as pessoas estão buscando na internet. A gente não sabe como que a gente deve agir, como que a gente deve fazer para atrair os clientes para a gente, mas a gente entende que é importante. E aí nós estruturamos um projeto para eles, estudamos o segmento deles, vimos que a comunicação visual nesse segmento automotivo, de oficinas, de recuperadoras, normalmente não é muito bem explorado, muito bem trabalhado. A gente estruturou um projeto visual super bonito, entendemos como que era o processo de jornada de compra do cliente, que já deveria entrar em contato direto com a equipe comercial deles para fazer o orçamento. Criamos uma página focada em conversão. A gente vai colocar aqui a página para vocês darem uma olhadinha. E desde o primeiro mês que eles abriram com o planejamento correto, eles já começaram a receber de 25 a 30 solicitações de orçamento por dia. Em poucos, né, foi 2 ou 3 meses, eles já estão mudando para um local maior, aumentando a capacidade produtiva deles, que a capacidade produtiva deles já não estava dando conta da demanda que estava surgindo através dos meios digitais. Então, sempre existe um caminho. Você precisa agora passar a se perguntar que caminho é esse? Qual que é o caminho que você deve perseguir, né? Persistir para encontrar as melhores estratégias para o seu segmento, se a sua indústria é complexa, venda complexa, menos complexa, se marketing digital vai ser um canal de venda, de conversão mais direto, ou se vai ser um apoio para a tua equipe de vendas, mas com certeza existe uma maneira que o marketing digital pode potencializar o resultado. O segundo ponto que eu vejo que as indústrias têm pecado muito é em não ter um processo de vendas bem definido. Marketing digital e vendas tem que estar completamente integrado, completamente relacionado. Não adianta a gente ter campanhas extremamente assertivas, planejadas para marketing digital, se a hora que chega para o processo de vendas isso não está alinhado, aí o time de vendas não pega as oportunidades e não age com rapidez e assertividade em cima dessas oportunidades. E todas as indústrias que a gente atende, quando a gente começou a atender, não tinham um processo de vendas bem definido. E é chocante, porque a hora que você olha para a área produtiva da indústria, você tem um painel de indicadores, boas práticas, gestão à vista, tudo muito bem mapeado, Kaizen, melhoria contínua, mas a hora que você vai para o processo de vendas, está completamente solto. Então, é completamente relevante, é isso que vai fazer vendas, é ciência exata, vendas é taxa de conversão. Se chegaram 10 oportunidades, fechou 3 vendas, a tua conversão está sendo de 30%, você consegue mapear cada etapa do teu processo de vendas, enviou a proposta, do envio da proposta para o fechamento as pessoas estão convertendo, será que a tua proposta está clara? Será que o material que está sendo apresentado, ele está assertivo? Como que está o discurso do teu vendedor? Então você consegue mapear cada etapa desse processo e entender como que está a conversão. Um exemplo que eu tenho para conseguir visualizar bem isso, demonstrar bem isso, é uma indústria de alimentos que nós atendemos. Eles produzem salgados, assados e congelados, e eles nunca investiram no marketing digital, estavam lá no pensamento anterior que marketing digital não funcionava para o segmento. Eu conhecia já a dona anteriormente, nós fomos amigas na faculdade, né, nos conhecemos na faculdade, e eu sempre falava para ela, olha, vamos fazer um projeto de marketing digital, você precisa começar a investir nisso. E ela falava, não funciona, eu vendo para cafés, estabelecimentos, é venda B2B, para mim não funciona. Eu falava, não, investe, não precisa ser com a minha empresa, contrata uma outra empresa séria. Mas ela sempre teve esse receio muito grande e acreditava que não funcionava. Bom, a crise chegou,
um monte de gente perdeu o emprego, começou a fazer salgado no fundo de casa e começou a vender nos cafés, e como tinha uma competitividade de preço muito maior, porque não era uma indústria, não tinha toda uma estrutura, custo, folha de pagamento e tudo mais, o preço desses salgados mais amadores, digamos assim, era mais baixo, ela começou a perder mercado. E aí ela levou um susto, porque com 20 anos de empresa, que a situação começou a ficar mais difícil. Então ela decidiu, né, por tentar investir e ver se marketing digital realmente poderia ajudar. E a gente estruturou um projeto, fez um planejamento, estruturamos como que a gente faria para prospectar novos clientes. Como o público-alvo dela era lanchonetes, né, cafés, ele já tem uma base, atendem 700 cafés em Curitiba, nós precisaríamos prospectar mais cafés, né, mais estabelecimentos, eles não vendem para o consumidor final. Então, a gente pegou essa base de clientes que eles já atendiam, nós subimos dentro da plataforma do Facebook e do Instagram a lista de clientes e pedimos para os algoritmos do Facebook e do Instagram para encontrar clientes parecidos com esses, né, clientes com o mesmo perfil de consumo. Pelos algoritmos, a ferramenta ela encontra o padrão de consumo daqueles 700 proprietários de café e encontra pessoas parecidas com eles. Nós fizemos uma campanha solicitando os dados de cadastro, caso a pessoa tivesse interesse em revender, né, os salgados deles. E a gente teve no primeiro mês cerca de 330, se eu não me engano, cadastros de pessoas interessadas em revender o produto. Na qualificação, a gente percebeu que era um pouco mais de 200 pessoas que realmente eram estabelecimentos, né, empresas estruturadas, cafés estruturados com capacidade de refrigeração para revender o produto. E com isso, eles converteram em vendas e fecharam, foi recorde de vendas de novos clientes da empresa em 20 anos. Só que a hora que a gente olhou a taxa de conversão entre essas, 200, eu não me lembro exatamente o número, mas vamos pôr 230 oportunidades, eles fecharam 26 novos clientes. Os clientes ficam em média com eles de 4 a 5 anos vendendo o produto, então foi ótimo, a proprietária ficou extremamente feliz com o resultado. Só que a gente analisando o número, a gente achou uma taxa de conversão muito pequena. Então nós aplicamos um processo de cliente oculto, nos cadastramos também para entender como que estava o processo de vendas. E aí a gente percebeu que a equipe de vendas estava levando em média 5 dias para entrar em contato com o nosso cadastro. E 5 dias é muito tempo. Hoje em dia as pessoas querem informação, né, retorno muito rápido. Então o ideal é que se alguém entra em contato com a tua empresa querendo um produto, querendo revender, querendo ser cliente, o tempo ideal de contato é de 15 minutos. E 5 dias é um tempo absurdo, porque nisso a pessoa já encontrou outro fornecedor, já evoluiu na negociação. Então, nós trouxemos esse processo de vendas para dentro da Katsuki, mapeamos, fizemos um fluxo de como seria o processo, configuramos um sistema, né, de controle de vendas, de relacionamento com o cliente, um CRM, com cada etapa, para a gente conseguir dar agilidade nesse atendimento, já que eles não estavam preparados, a equipe deles não estava preparada para isso. Com isso, a gente conseguiu dar retorno para os clientes no mesmo dia e essa taxa de vendas, essa taxa de conversão em vendas dobrou no mês seguinte e só continuou aumentando. Então, por isso que é super importante ter um processo de vendas bem definido. Se você não tiver um processo de vendas bem definido, você vai deixar o teu lucro ir pelo ralo, porque é ali que estão as oportunidades que você consegue resgatar, fazer follow-up, entrar em contato novamente, entender aonde que você está perdendo, e para isso você precisa ter meta e indicador em cada etapa do processo. Então, traz todo esse conceito da indústria, toda essa questão de indicador, de processo que tem da área de produção para dentro da área de vendas também. Precisa sair desse óbvio de ficar pensando que vendas não é ciência, vendas pode ser mensurado, vendas tem meta e você consegue mudar e você vai surpreender com o resultado, o aumento de resultado de faturamento da sua empresa. Outro pensamento óbvio é acreditar que marketing digital se limita a fazer post no Facebook ou post no Instagram. Marketing digital vai muito além disso. Tem e-mail marketing, tem campanhas em Google, YouTube,
YouTube, prospecção ativa, usando estratégia de marketing digital também. Mas mesmo usando as redes sociais, a gente consegue aplicar de uma maneira completamente inovadora para o segmento de indústrias. Por exemplo, algo muito comum para a área são as feiras, né? As feiras presenciais, teve feira de alimentos, feira do setor agrícola, feira de equipamentos, então é muito comum essa participação em feiras. E uma vez a gente estava em reunião com um cliente também da área de indústria e ele estava comentando pra gente que ia ter a feira XYZ e ele estava chateado que esse ano ele não ia poder participar. Normalmente o investimento em feira, né, para você colocar o stand, colocar a equipe, viagem, as feiras às vezes acontecem em São Paulo, é um investimento considerável. E ele estava comentando que esse ano ele não poderia participar. E a gente pensou, por que não? A gente pode usar o marketing digital para colocar você lá dentro da feira. E aí a gente estruturou uma campanha para aparecer para as pessoas que estivessem lá na feira. Nós criamos um raio, né, localizado em que a gente ia mostrar os anúncios e a campanha para as pessoas que estivessem na feira durante aquele período, extremamente localizado, com um criativo, né, falando assim, ei, você que está na feira tal, a gente tem um brinde especial, arrasta para cima, se cadastra que a gente vai enviar para você. Então, ou você pode convidar para fazer uma reunião, depende do teu segmento, depende de como é o teu processo de vendas, o que você pode oferecer para o cliente, mas a ideia é conseguir conversar com o teu público-alvo, que vai estar reunido num local específico, com uma mensagem extremamente personalizada. Eu sei que você está aí na feira e eu tenho um assunto que te interessa, vamos conversar? Então, as pessoas acessam o Instagram, o Facebook o tempo todo, a receptividade da ação foi super bacana, o retorno também, os comentários, então, e as pessoas se surpreenderam com a criatividade da ação. É algo simples, mas que se a gente entende o segmento, entende o que é relevante para o segmento, quais são as feiras, quais são os encontros que acontecem, se torna muito atrativo. A gente tem um outro cliente também, que foi agora para São Paulo, numa feira da Fenatran, uma feira de transportes, e a gente criou um folder com realidade aumentada, que a hora que as pessoas apontavam o celular tinha um vídeo animado. Essa é uma outra maneira de um material offline, numa feira offline, de você incorporar uma estratégia digital e causar um efeito para o teu cliente. Então, o digital, né, as mídias, os vídeos, eles podem ser usados muito além do que aquele post tradicional no Facebook e no Instagram. Mesmo usando o Facebook e o Instagram, você consegue usar de maneira criativa e personalizada para o teu segmento. Então, não acredite, não se limite que aquele post, né, fazer post 3 vezes por semana, é isso que é marketing digital. Estudando o teu segmento, tendo feito o planejamento, a gente consegue levantar ações super bacanas como essa de localizar em feira, que eu sei que você já está começando a pensar em maneiras que que pode ser aplicado para o teu negócio, de geolocalização. Tem um cliente super bacana que você gostaria de entrar, uma indústria, por exemplo, o Boticário, seria importante criar uma parceria, faz um anúncio geolocalizado em cima daquela empresa e apresenta para eles. Então, assim, é algo que a gente consegue atingir o público de uma maneira muito assertiva. Outra coisa óbvia, super chata, que as pessoas continuam, insistem em seguir esse caminho, é aquele site tradicional, home, quem somos, página de contato, que fala só sobre a sua indústria, sobre o seu produto e não pensa na solução que você oferece efetivamente para o cliente. O ponto de vista é quem somos e não como que eu resolvo o seu problema. Então, esse site quadrado, home, quem somos, página de contato, aquela página de contato, aquele formulário que ninguém gosta de preencher aquele formulário, parece que aquele formulário, aquele contato vai cair para um buraco negro, é algo assim completamente não focado na experiência do teu cliente, não focado na solução do seu cliente, você precisa reverter esse jogo. Hoje em dia, a gente precisa criar sites fluidos,
sites que realmente apresentem a solução, que facilite o canal de contato, que a pessoa clique e já consiga falar com a tua equipe comercial. Então, as landing pages, as páginas focadas em conversão, as páginas focadas, tem que ser um site focado no que você oferece, em como você resolve o problema daquele cliente e não como você é uma empresa maravilhosa, quantos anos de empresa você tem. Tem que mudar o ponto de vista. Eu sei que é um pouco difícil de entender essa percepção, mas você precisa mudar o foco, parar de ficar falando sobre você na sua perspectiva, mas sim na perspectiva de como que você vai resolver o problema do cliente. Eu vou mostrar aqui um exemplo do como é uma página fluida, vou usar como exemplo o site da Katsuki, em que a gente mostra o nosso método de trabalho, a gente facilita o contato com o cliente, a gente não usa esses formulários tradicionais de preenchimento lá no final da página, e sim pop-ups rápidos, onde a pessoa preenche o nome, o e-mail, o telefone. Então, a gente tem aplicado isso para os nossos clientes e a taxa de conversão, a taxa de contatos, a responsividade dos clientes, de facilidade de contato com relação a esses sites tem sido muito maior. Então, a hora que for criar, reveja o teu site, veja se você não está sendo um ego muito grande de falar quem somos, ao invés de falar o que você propõe, o que você soluciona de maneira simples, sem ser de maneira redundante. Então, isso é algo muito óbvio que as pessoas têm usado sempre o mesmo modelo, home, quem somos, página de contato, mas vamos mudar para ser mais simples, ser mais fluido, apresentando a solução efetiva para o cliente. Bom, o último ponto que eu queria propor aqui uma reflexão é cuidar com os 3 SU. Bom, o que são os 3 SU? O primeiro deles é subestimar a sua responsabilidade durante um projeto de marketing digital. Normalmente as pessoas quando contratam, a indústria vai lá e contrata uma empresa de marketing digital para auxiliar, inserir a empresa nesse segmento, ela subestima a importância do envolvimento que ela tem nesse projeto. O cliente, o gestor da indústria tem que se envolver, ele conhece esse segmento, é o domínio dele, aquele público, aquela área, um entendimento de quem são os concorrentes e o envolvimento do projeto junto com a empresa parceira, a agência parceira nesse projeto de marketing digital é fundamental. Às vezes as pessoas têm essa questão, contratei, agora estou te pagando, te vira. O teu envolvimento no projeto, acompanhamento, reuniões frequentes de resultado, analisar, trazer feedback, envolver as outras áreas da empresa, o time comercial, engajados mesmo no resultado, vai fazer toda a diferença. É uma responsabilidade compartilhada, então assim, não subestime o seu papel durante o projeto de marketing digital. O outro SU agora não é subestimar, e sim superestimar o prazo de retorno de resultado. Marketing digital traz resultados sim, você já consegue ver indícios de resultado logo no primeiro mês, já começa a ver as pessoas se envolvendo, tendo interesse, as métricas, mas não é mágica, não é começar um projeto hoje que vai ter resultado hoje. Então você precisa, se você quer ter resultado hoje, você deveria ter começado 6 meses atrás. Então não superestime essa questão do prazo de resultado, é importante, a gente já tem indícios logo do início, se a gente está no caminho certo, quais são os gráficos, os resultados, tudo é mensurável, mas não é mágica, então você precisa ter consciência que a hora de começar é quanto antes, na verdade a hora de começar foi 6 meses atrás. E o outro ponto é subestimar o investimento, você não pode subestimar. Com certeza, marketing digital é muito mais acessível do que um outdoor, do que uma propaganda na televisão, é mais acessível, mas requer investimento sim, precisa ser investido e precisa ter consistência, precisa ter um tempo de investimento, que é o prazo de retorno que a gente estava dizendo. Então, você precisa se envolver no projeto, precisa ter consciência que é um trabalho progressivo de resultado e que precisa ter investimento envolvido, tanto investimento
numa agência de qualidade, quanto investimento nas mídias que vão ser distribuídos, todo esse conteúdo, essa estratégia que está sendo criada. Então essa consciência é muito importante, tá certo? Outro ponto que é muito óbvio nesse mercado é a maneira do processo de vendas, né? Então, são vendedores externos, vendedores já que estão há bastante tempo na indústria, né, na casa, e a maneira de prospecção é eles saírem viajando, fazendo visitas, né, no seu público-alvo, nas empresas público-alvo, literalmente chegando, fazendo uma visita ali de surpresa para apresentar um portfólio, um produto, uma solução. Hoje em dia, isso é extremamente invasivo, né? Eu entendo que na indústria ainda existe essa receptividade, porque é um mercado que está bastante cru, que precisa se desenvolver, mas com certeza a receptividade já é muito menor. As pessoas gostam que tenham convidado essa empresa para chegar lá e apresentar o seu produto. Não gostam de receber, tem toda uma pauta de trabalho, todo um cronograma para seguir e de repente chegam fornecedores, né, visitas ali inesperadas para tentar fazer essa abordagem. O custo para a empresa de ter esse vendedor externo, que normalmente é um vendedor já mais sênior, viajando de empresa em empresa, a assertividade desse resultado é muito pequena, né? A conversão é muito pequena. Seria completamente diferente se isso fosse mais consultivo, se já tivesse sido feito um trabalho para entrar em contato, para estudar aquele mercado, para a pessoa estar receptiva a receber isso, que essa iniciativa de receber o contato daquela empresa tenha partido da empresa e não de uma invasão ali de espaço. Então, o digital, ele auxilia nesse processo. Você estando presente, você apresentando a sua solução ali, você vai ter uma demanda ativa das empresas solicitando esse contato muito maior do que se você não faz esse trabalho digital. E é incrível como tem muitas indústrias que o resultado fica completamente dependente e relacionado à capacidade desses vendedores fazerem visitas com essa taxa de conversão. E é incrível como o resultado de tantas indústrias hoje dependem dessa equipe externa que sai prospectando, né, chegando completamente, uma abordagem completamente fria nas empresas. Então, o mundo está numa evolução digital muito grande em todos os segmentos e você se inserir a sua indústria nesse universo e entender de forma inteligente como que você pode aproveitar melhor essa sua equipe externa, direcionar ela a potenciais clientes que estão muito mais maduros e envolvidos, já estão com um relacionamento digital com você, é muito mais assertivo. Bom, para consolidar, né, esse nosso bate-papo aqui, essa provocação para você ir além do óbvio, eu quero só fazer um resumo super rápido aqui de qual é, né, a nossa proposta, qual é a nossa provocação. Bom, para consolidar tudo que, né, eu quis trazer hoje para vocês aqui, são pequenos insights, mas que com certeza se vocês implementarem, vai mover o resultado da indústria de vocês. Então vamos lá. Primeira coluna, qual é o pensamento óbvio, né? Então, marketing digital não funciona para o meu segmento versus existe um jeito, existe uma forma que marketing digital, as mídias digitais podem aumentar o meu resultado e eu me comprometo a descobrir como. Então, como o marketing digital vai aumentar o meu resultado? E a maneira de descobrir esse como é fazendo um planejamento estratégico. Segundo ponto, não ter um processo de vendas bem definido versus estruturar um processo de vendas bem definido integrado com marketing digital. Só assim você vai conseguir aproveitar ao máximo as ações e as oportunidades que o marketing digital vai trazer para você. Vendas é ciência, vendas é exatas, vendas pode ser mensurado etapa por etapa do teu processo de vendas. Então, migra aí. Para de não definir o seu processo para um processo bem definido e com metas claras e indicadores claros. Terceiro ponto, limitar as possibilidades que marketing digital tem para a tua indústria. Marketing digital não é só fazer 3 posts por semana no Facebook.
E versus mergulhar nesse universo de marketing digital com criatividade, fazer anúncios geolocalizados em feiras, usar a tua base de clientes para encontrar clientes parecidos, aplicar a realidade aumentada em folders, né, em materiais offline, criar essa integração do offline com o online. Quarto ponto, um site que fala da empresa, que não é nem um pouco pensado no usuário, para um site focado na solução que você entrega, em como que você vai resolver o problema do teu cliente. Fácil acesso, fácil contato com a tua equipe comercial. E o quinto e último ponto, não subestimar o seu papel nesse projeto. Você precisa ir para um ponto de vista em que você é o responsável pelo sucesso, você precisa se envolver, entender que requer tempo, entender que requer investimento, tanto investimento de dinheiro quanto investimento de tempo, e trazer todo o conhecimento, a bagagem que você tem sobre o seu negócio e alinhar com, né, somar forças com a empresa digital que vai estar te ajudando nessa caminhada. Se você mudar esse padrão de pensamento, ter consistência, disciplina nesse trabalho, nesse projeto de digital, eu tenho certeza que cada vez mais a representatividade dos resultados vindos do digital para o teu negócio, para a sua indústria, só tem a crescer. Bom, espero que vocês tenham tido alguns insights com essas propostas, essas provocações para fugir um pouco do pensamento óbvio do mercado tão tradicional, que são as indústrias, tão offline. A gente está muito feliz com essa iniciativa de trazer, né, à luz como que marketing digital pode trazer muito mais oportunidade para a indústria, ajudar nessa recuperação de crise que vocês têm, né, passado, que o Brasil tem passado, e eu acredito muito no potencial. A gente tem visto o resultado crescente nos nossos clientes e tope o desafio de descobrir como que marketing digital funciona para o teu segmento, tá certo? Super prazer! Até mais!